Amigos, meu nome é Evni Stallon e o que eu fiz para passar no concurso para defensor público do Rio Grande do Sul com 23 anos e ainda durante a faculdade. No vídeo anterior eu já falei algumas coisas sobre apoio familiar, técnicas de estudo, que eu fazia resumo, marcava texto, utilizava marca-texto, que utilizava a legislação, depois passei para livros mais enxutos, mais básicos, depois passei para livros mais complexos e não voltei para os livros básicos, apesar de continuar também consultando a legislação, e falei de algumas técnicas radicais, extremistas que eu adotei, como por exemplo, deixava de almoçar, deixava de beber água, de beber café, para ficar mais tempo estudando. E citei também no vídeo anterior como era a minha realidade, que eu trabalhava, fiz estágio, me dedicava à pesquisa desde a faculdade. E aqui eu quero tratar especificamente do que eu fiz em cada fase. Vamos passar fase por fase, como foi, o que aconteceu, qual era a expectativa, qual foi a realidade. E logo de início eu quero destacar uma coisa. Ontem, após a publicação da primeira parte desse vídeo sobre a minha aprovação no concurso, um amigo me chamou e disse que o título poderia passar uma ideia, o título Como Passei no concurso para defensor público aos 23 anos, poderia passar uma ideia que era questão de inteligência, que era uma questão de passar novo ou nunca mais passar, que uma pessoa de 30, 35 anos não conseguiria passar, ou algo assim. Isso daí me fez pensar bastante. Esse amigo, logo cedo, quando eu acordei, já tinha visto a mensagem dele falando sobre isso e me fez refletir bastante. Então eu já queria começar esse vídeo explicando esse ponto. Eu nunca fui inteligente, eu não sou inteligente, eu me considero burro como uma porta, se é que uma porta pode ser burra se ela não tem cérebro. Mas eu não sou inteligente, eu sou apenas esforçado. Como eu falei no vídeo anterior, eu fui obsessivo pela aprovação durante a faculdade. Era a minha chance de um dia poder falar para meus netos. Eu passei no concurso enquanto ainda estava na faculdade. E aquele tempo que estava chegando à conclusão do curso, aquilo me impressionava. Eu fui obsessivo, passando às vezes 10, 15, 16. Eu cheguei a estudar um dia 18 horas. Eu marcava o tempo que eu estudava diariamente e teve um dia que eu estudei 18 horas. Andava de um lado para o outro, ouvindo áudio, ouvindo a legislação. Hoje eu ainda faço alguma coisa parecida, mas não voltado para concurso. Hoje eu faço isso com audiobook, com audiolivro, com palestras do Lênio Streck, do Alexandre Moraes da Rosa, do Auri Lopes Júnior, coloco artigos do Conjur, canal Ciências Criminais, para ficar ouvindo por meio de um aplicativo chamado Voice, mas eu fazia aquilo desde aquela época. E aquela pressão que me fez saber o suficiente para passar. Eu ainda contei com sorte, porque caiu apenas o que eu havia estudado. Se caísse, daqui a pouco a gente vai ver na parte de prova oral, mas se caísse lá a Lei Maria da Penha, a lei de registros públicos, ou a lei do Minha Casa Minha Vida, melhor dizendo, eu não saberia nada, eu não conseguiria passar na prova oral, e eu até passei na prova oral raspando. Foi a prova que eu passei no limite. Na prova objetiva eu passei sobrando, salvo engano em nono. Na prova dissertativa eu passei sobrando. Na prova de tribuna foi uma das maiores notas, quase 10, 9,5, alguma coisa assim. Agora, na prova objetiva, que é de civil e processo civil, eu passei raspando, e mesmo assim porque saiu um tema que eu sabia muito, como já falaremos. Se saísse um tema um pouco mais complicado, como por exemplo execução civil ou a parte dessas leis especiais que eu falei, eu não saberia, eu não conseguiria passar. Então eu contei com a sorte sim, é óbvio que eu me preparei bastante para reduzir a margem da sorte, mas eu contei com a sorte de cair o conteúdo que eu sabia muito. Às vezes eu estudava num dia, no outro dia ia fazer a prova e caía exatamente aquele conteúdo. Eu contei com muita ajuda dos familiares, que eu já falei no vídeo anterior, ajuda de professores, que eu vou falar daqui a pouco, foi uma ajuda sensacional que eles me deram.
E isso que me ajudou. Não foi o fato de ser inteligente, porque eu não sou inteligente. Eu tenho dificuldade, eu preciso ler. Até hoje, mesmo dando aula e tudo, eu preciso ler 1, 2, 3 vezes. Eu preciso de silêncio total, qualquer coisa já me incomoda. E portanto, não foi uma questão de inteligência. E o que eu vou falar neste vídeo aqui sobre cada fase do concurso vale para qualquer pessoa em qualquer idade, dentro da faculdade ou após a faculdade, para concurso de analista, para concurso de juiz, promotor, procurador, de defensor público, delegado, qualquer coisa. Depois que eu passei nesse concurso da Defensoria Pública, eu ainda fiz o concurso para promotor de Santa Catarina e juiz do Distrito Federal. Eu fui aprovado nas primeiras fases dos 2 concursos. No concurso de juiz do Distrito Federal, especificamente, eu era defensor público ainda, eu trabalhava por 3 defensores públicos, fazia o trabalho meu, uma acumulação e uma substituição, no mesmo momento que fazia o mestrado, no mesmo momento em que dava aula na graduação. Eu tinha um grande trabalho, mas aplicando essas técnicas que eu vou falar aqui, eu consegui passar na prova objetiva de juiz do Distrito Federal, que é uma das mais difíceis do Brasil, salvo engano em 7º lugar ou alguma coisa assim. E depois, obviamente, eu desisti de continuar nesses concursos. Eu passei em todas as fases que eu fiz de juiz do Distrito Federal e de promotor de Santa Catarina, e depois não fiz as fases seguintes, prova de sentença, prova oral, prova de tribuna. Eu abandonei no mesmo momento em que eu pedi exoneração do cargo de defensor público. Foi tudo ali, pedi exoneração do cargo de defensor e desisti de continuar nesses concursos. Mas as técnicas aqui são praticamente para todos os concursos que envolvem prova objetiva, prova dissertativa, prova oral e prova de tribuna. Quando eu comecei a me preparar, eu pensei, eu gosto de estudar de um jeito, mas ninguém está ligando para o jeito que eu gosto de estudar. Ninguém está ligando para o que eu gosto de ler. A verdade é essa, a banca não está nem aí para o seu interesse, os examinadores não querem saber se você gosta de ler Gibi da Turma da Mônica ou um livro do Dworkin. Não interessa para eles. Eles querem que você faça a prova e passe com aquilo que eles cobrarem. E eu discordo muito da forma como eles cobram concurso. No concurso, teoria da graxa, o cara vai atuar no 1º grau, ficar no 1º grau provavelmente por 10, 15 anos, e eles estão cobrando controle concentrado de constitucionalidade, cobrando recurso extraordinário, ou os recursos dentro do STF, do STJ. É algo desnecessário, tem que pensar ali no 1º grau. Mas aí, é óbvio que eu sempre pensei, como os examinadores pensam. Se eu quisesse estudar pela minha vontade, naquele momento eu ficaria apenas lendo as colunas do Lênio Streck no Conjur, lendo livros que me interessam, como do Dworkin, os livros do Lênio, livros de penal e processo penal, e não usaria mais nada, nem botaria a mão em direito civil, processo civil, administrativo, aquela parte complexa da lei de licitações que tem que decorar um monte de coisa, requisitos e tudo mais, frases, dispensa, inelegibilidade. Eu não queria estudar isso, mas eu sei que era isso que caía na prova. E por isso eu comecei a pensar em jogar conforme o jogo. Pensar o tempo todo como o examinador. Eu estudava para cada fase de um jeito. E aí, uma coisa que eu vou falar agora, que é uma dica, também é uma dica contra-majoritária, é uma dica contrária a tudo que vocês ouvirão por aí. Muitos autores que escrevem sobre aprovação em concurso público, e eu não tenho pretensão nenhuma em escrever sobre isso, estou gravando esse vídeo somente porque me pediram, não é um tema que eu gosto de falar, mas muitos autores falam que na véspera da prova você não tem que estudar. Você tem que ir ao cinema, tem que ficar andando na rua, passeando, conversar com os familiares, ver um filme ou outra coisa assim. Eu discordo. E aí, discordo, para o meu caso, quando eu fiz o concurso, eu não fiz nada disso. Na véspera da prova, foi quando eu estudei mais, quando eu fiquei no que hoje, na área criminal, a gente chama de estado de júri. Aquele momento que você está olhando para o relógio e pensando, 12 horas, 11 horas, 10 horas, 9, 8, 7,
tá na hora do júri. E quando começa, você está naquele ânimo terrível em que você ouve tudo com mais cuidado, você enxerga muito mais, você está pressionado, adrenalina a mil, você começa a pensar e construir coisas que você não construiria normalmente. No meu dia a dia, fora desse momento de concurso, eu pensava as coisas com uma calma, às vezes não fazia conexões e tudo mais. Quando chegava a véspera do concurso, eu poderia escrever um livro com as coisas que eu pensava, relacionando uma coisa com a outra. Esse prazo é assim porque esse também é, esse princípio puxa assim, o STF entendeu assim, mas o STJ entendeu assim, e eu visualizava o pensamento dos dois. Eu criava essas conexões porque meu cérebro estava a mil, funcionando muito bem. E eu gosto de aproveitar esse momento. Eu gosto de aproveitar esse momento da pressão. No caso dos concursos, eu aproveitava esse momento. Na véspera das provas, eu lia todos os meus materiais. Eu lia as minhas marcações dos livros, eu lia as marcações dos meus da minha legislação, do meu vade-mecum, o que eu marcava, eu lia. Eu fazia, antes da prova, resumo de prazos. E eu lia aquilo na véspera da prova objetiva. Eu botava prazo tal 10 dias, prazo tal 15 dias, recurso tal 5 dias, recurso tal 2 dias, 8 dias para razões, 2 dias para razões, prazo de contestação tanto, prazo para indeferir não sei o que tanto, prazo para não sei quem falar, não sei quem decidir tanto. Ia botando aquilo com um número, não escrevia, por exemplo, 10, D-E-Z. Eu não escrevia 10, eu botava 0, porque era uma forma mais fácil de visualizar. Aí tinha lá, tal coisa, 10 dias. Eu olhava aquilo e fixava melhor. E eu sabia que isso era muito cobrado nas provas. Prova objetiva cobram bastante essa questão de prazo, as regras, as exceções, e eu fiz questão de deixar isso para pressionar bastante na véspera da prova objetiva, para garantir algumas questões. Então, na véspera da prova, eu estudava muito. O meu material não começava do zero, não era o estudo como antes. Eu separava, por exemplo, 30 dias que eu tenho até a prova objetiva, beleza. Eu estudava 3 semanas estudando, material novo, faz resumo, faz tudo e tal. E depois eu tirava 7 dias apenas para revisar. Não pegava mais nada de novo. Então, se eu tinha 4 semanas até a prova objetiva, eu estudava 3 semanas de material novo, marcações, nova legislação, fazia resumo e tudo mais. Nos 7 dias que antecediam a prova, eu estudava apenas o resumo, apenas as marcações, apenas o que eu marcava nos livros. E na véspera da prova, às vezes nos 2 dias antes da prova, eu lia apenas o melhor, o fino do meu resumo, aquilo que poderia garantir mais pontos. Então, isso me deu certamente muitos pontos. Na prova objetiva, então, nem se fala. Para a prova objetiva, eu tenho certeza que pelo menos umas 8 questões eu acertei porque eu estudei na véspera aquilo. Eu chegava na prova e pensava, não, tem alguma coisa errada aqui nessa prova objetiva. Botaram alguma coisa errada, porque está muito óbvio. Eu tinha acabado de estudar, estudei até meia-noite, 1h da manhã, e no outro dia, 9h da manhã, o prazo que eu tinha estudado à noite estava ali. E era essa a grande pergunta. Se eu reconhecesse que aquele prazo está errado, eu conseguia matar a questão. Se eu reconhecesse que aquele prazo está certo, as outras afirmativas poderiam estar erradas por outros motivos. Isso era uma forma de tornar mais objetiva, de certa forma, uma prova objetiva. Se eu sabia que o prazo era de 15 e a questão falava que o prazo era de 10, eu já descartava aquela opção e não marcava ela, e ficava pensando nas outras opções. Por isso que, no meu caso, sempre foi muito bom estudar na véspera da prova. Isso me deu muitos pontos na prova objetiva, tanto na prova objetiva de defensor público do Rio Grande do Sul, como na prova objetiva de juiz do Distrito Federal, que foi bem complexa, muito grande, e também
na prova do Ministério Público de Santa Catarina, que foi uma prova de certo ou errado, verdadeiro ou falso, muito grande, salvo engano, 400 questões, um dia inteiro fazendo prova, alguma coisa assim. Tem tempo já, então não me lembro se foram 2 dias, 1 dia apenas, mas salvo engano foi um dia inteiro, prova de manhã e à tarde. E eu garanti muita coisa estudando assim, inclusive estudando no intervalo. Na hora do almoço, estudava o que cairia na prova da tarde. Isso me ajudou bastante, porque eu ia com certeza, marcava tudo com muita certeza. Se isso daqui tá dizendo que é prazo de 8 dias e eu li agora que o prazo é de 2, então tá errado. E acabou. Eu marcava que aquilo ali não tinha chance nenhuma de estar certo e passava para a próxima questão. Mas aí é o meu caso, como eu falei. Para cada fase eu estudei de um jeito. Prova objetiva. Eu pensava o seguinte, vou fazer uma prova objetiva. Quando se faz uma prova objetiva, você não tem consulta, como regra. Eu não sei se continua assim em todas as provas, mas como regra, numa prova objetiva, você não tem consulta, não tem material para consultar, não tem legislação, jurisprudência, nem nada. Pois bem, se eu não terei a lei, o que provavelmente vai cair? Eu imaginava o seguinte, provavelmente vai cair lei, jurisprudência e doutrina não complexa, doutrina pacífica. E isso pensando como examinador. Na época, quando eu fiz a prova objetiva, salvo engano, eu tinha 21 ou 22 anos e eu pensava da seguinte forma, o examinador não quer incômodo nessa prova. O examinador quer fazer a questão, alguém vai lá, acerta ou erra e acabou. Passa para frente, passa para a próxima fase. O examinador não quer que o indivíduo faça o concurso, comece a judicializar porque aquela questão é divergente, porque falou que o STJ decide assim, mas tem uma decisão do STJ de 5 anos atrás que fala de outro jeito. Não quer isso. Ninguém quer esse tipo de incômodo. E aí a regra geral que eu entendo até hoje, se nada mudou, mas eu entendo que é assim, é que prova objetiva é coisa pacífica. Não vai tentar inovar, não vai tentar criar divergência, não vai tentar falar posição majoritária ou minoritária de qualquer modo, sem muita certeza. O examinador vai ter cuidado. E para ter cuidado, ele tem que falar coisas que estão, obviamente, em algum lugar. A legislação está obviamente. A legislação se diz que o princípio tal é assim, então é aquilo. Se a regra de competência é assim, então é aquilo. Se o examinador fala em outro sentido, ele vai considerar que está errado. Se fala naquele sentido que está na lei, ele considera que está certo. Daí é algo até um pouco intuitivo. O examinador não quer esse incômodo, então ele vai fazer questões com coisas que não tenham divergência. E se você não tem a possibilidade de consultar a lei na prova, o provável é que o examinador faça questões com a lei. Por isso eu lia bastante a legislação. Código Penal, Código de Processo Penal, Civil, Processo Civil, Tributário, tudo, Constituição, leis do direito administrativo, que é muito espalhado. Enfim, eu estudava isso para garantir pontos, porque eu sabia que o examinador viria com questões realmente, e aí no duplo sentido, realmente objetivas. Objetivas no sentido de marcar e objetivas que não poderiam ter muita subjetividade, muita interpretação. É prazo assim, é competência assim, é a regra assim e acabou. É tal requisito e não tem o que discutir. Portanto, eu estudei bastante a lei, porque eu sabia que não teria a lei na prova objetiva e que os examinadores usariam muito a lei para não criar divergências, para não ter risco de anular questões. Jurisprudência. Eu estudava jurisprudência pacífica. Não ficava entrando em jurisprudência do TJ, do TRF. Estudava jurisprudência do STJ e do STF, principalmente informativos, que são os que caem mais, ou decisões de recurso repetitivo, controle concentrado de constitucionalidade, coisas mais pacíficas. Eu estudava seguindo os informativos e às vezes fazia pesquisas temáticas. Por exemplo, renúncia à renúncia da representação. Eu pesquisava isso no STJ, no STF, para ver o que aparecia. Natureza jurídica da ação penal da Lei Maria da Penha.
eu pesquisava isso, eu não esperava aparecer um informativo. Eu pesquisava esse tipo de conteúdo para ter uma ideia. Eu olhava o edital, olhava o que poderia cair e botava no site do STJ e do STF para ver alguns julgados. Copiava ali a parte que tinha exatamente o entendimento e guardava tudo. Doutrina. Eu estudava doutrina não complexa para a prova objetiva. Para a prova dissertativa, bem mais pesado. Doutrina muito mais pesada. Para a prova objetiva, eu tenho que saber as características, eu não tenho que saber que tem um filósofo alemão que diz tal coisa. Isso é para a prova oral de tribuna e dissertativa. Para a prova objetiva, tem que saber as características do inquérito policial, quais são as classificações dos direitos reais, quais são os princípios dos direitos reais, esse tipo de coisa, os princípios da sucessão, da herança, enfim. Tinha que saber essa questão mais básica, que não tinha divergência. Todo mundo diz que tal princípio é um princípio dos direitos reais. Então, beleza. Então é isso que eu tenho que saber. Eu não tenho que saber que tem uma divergência sobre tal assunto. Não precisava entrar tanto nisso nessa prova objetiva. O examinador não quer incômodo, como eu disse. Por isso que ele tenta fazer uma prova que não vai criar divergência, pelo menos a prova objetiva. Eu fiz muitas questões também. Na época eu assinei aquele Questões de Concursos, que depois mudou o nome para queconcursos.com.br, alguma coisa assim. E eu fazia muitas questões. Em alguns dias eu cheguei a fazer 800 questões, quase 1000 questões, o dia inteiro fazendo questões. Isso antes do edital. Eu fazia de modo genérico. Quando chegou o edital, eu fiz mais provas da defensoria, para entender que a defensoria cobra muito direito de família, alimentos, sucessões, que não cobra tão fortemente a parte de contratos, por exemplo. Os examinadores são inteligentes. Eles pensam como aquele indivíduo vai se comportar. Às vezes erram bastante. Às vezes cobram, por exemplo, questões sobre STF. E aí o cara vai ficar lá numa cidade do interior trabalhando e nunca vai atuar no STF. Ou vai atuar daqui a 30 anos. Mas como regra, eles tentam manter uma patronização. Defensores atuam muito com direito de família, direito penal, sucessões, então eles seguem forçando um pouco mais nessa parte. E aí, outra coisa também é que eu fazia essas questões e copiava as afirmativas corretas em um arquivo. Eu chamava de... O nome do arquivo era Assertivas Corretas. E aí era até uma redundância, mas de qualquer forma, eu guardava as opções que as bancas entendiam que era correta. Se a banca fazia uma pergunta genérica sobre prescrição, é correta a seguinte alternativa: A, B, C, D, E, enfim, 5 opções. Eu marcava, acertei, errei, não interessa. Só que a opção que a banca considerou correta é muito interessante. Vale a pena guardar aquilo para estudar depois. Eu copiava a opção e colava no arquivo de penal, de processo civil, enfim, de acordo com cada disciplina. E aí eu ia criando uma espécie de resumo a partir dos entendimentos das bancas, dos entendimentos cobrados nas provas. Isso me fazia ver a frequência que determinados temas caíam, controle de constitucionalidade cai dia sim, dia também, por exemplo, e me fazia ver que algumas coisas eram repetidas, cobravam da mesma forma. Quando se falava em alimentos era sempre da mesma forma que eles cobravam, nunca fugia para outro assunto, era sempre a mesma coisa quanto à execução de alimentos, quanto à prisão do devedor de alimentos, etc. E aí eu ia criando um arquivo com as afirmativas corretas da prova que eu fazia. Deve ter outro aplicativo, outro site que você possa responder também. Mas se não tiver, você pode pegar direto no site das bancas, salvo engano, PCI Concursos guarda também muitas provas antigas lá, você pode acessar a prova, tentar fazer à mão mesmo, enfim. Eu gostava de marcar no site, que aí eu já pegava a afirmativa correta e colava no arquivo. Depois eu comecei a simular a situação da prova. Imprimia a prova, ficava trancado, tirava 4 horas para fazer uma prova. No final eu
Uma prova, por exemplo, hoje a gente está em 2018. Se hoje eu fosse fazer, eu pegaria uma prova de 2017, 2016, da Defensoria de São Paulo, da Defensoria do Paraná, enfim, faria essa prova no mesmo tempo, nas mesmas condições, sem celular, sem computador, sem nada perto. Depois eu iria olhar o gabarito. Por exemplo, o gabarito diz que eu acertei 78 opções, 78 questões. Sabendo disso, sabendo que fazendo aquela prova eu acertei 78 questões, eu olhava o resultado da prova. Olhava lá no site do concurso, com 78 acertos. Alguém passava naquele concurso, passava em primeiro, segundo, quinto, décimo, para eu ter uma ideia onde eu ficaria. E sempre considerava o seguinte: se eu estou fazendo uma prova aqui, um simulado na minha casa, tranquilamente, e acertei 75, com certeza, no dia da prova, eu vou acertar 80. Nas mesmas condições, eu vou acertar 80. Porque eu vou estar num estado de adrenalina que vai me fazer pensar muito mais, não há nervosismo na prova, e, além disso, eu vou também fazer uma revisão muito intensa antes, garantindo os 5 pontos, 6 pontos, que eu não garantiria fazendo o simulado por falta dessa revisão pressionada. Daí, eu gostava de fazer isso. A prova no site, na internet, copiando as assertivas corretas e criando o arquivo com isso, para depois ler na semana de revisão, antes da prova, e também imprimia e fazia à mão, marcava tudo ali para simular as condições da prova, sabendo que aquele simulado sempre ficava um pouco abaixo do que eu iria conseguir na prova, em condição de pressão, com uma grande revisão antes e tudo mais. E aí, essa véspera da prova me garantia muitas questões. Eu ficava isolado, não falava com ninguém, acordava às 6 horas da manhã, dormia 1 hora, no outro dia a prova era às 8 horas, e eu ficava o dia inteiro, a véspera inteira, revisando todos os meus materiais. Materiais com os prazos, eu fazia um material chamado números de civil, números de constitucional, e revisava apenas aquele material. Revisava meu material de prova objetiva, revisava a legislação marcada, revisava essas assertivas corretas que eu acabei de falar. Quando eu fiz a prova objetiva, eu tive alguns incômodos. A prova foi na PUC, tinha uma orquestra tocando, no meio da prova eles começaram a tocar. E aí eu estava lá tranquilo fazendo a prova objetiva, de repente, na metade, numa parte mais complexa de processo coletivo, não estava entendendo muito bem, de repente começou a tocar Bolero de Ravel lá na rua. O que é isso? E aí todo mundo parou assim, ficou olhando. E aí eu fiquei pensando, bom, é meu primeiro concurso que eu faço. Provavelmente o que vai acontecer agora é que alguém vai sair dessa sala, o examinador, o pessoal que está fiscalizando, e vão lá fora pedir para a orquestra parar de tocar. Não sei se era uma orquestra, uma banda, enfim. E eu parei por 1 minuto e fiquei esperando. E ninguém se mexeu. E aí eu notei que nada iria acontecer. Ninguém ia lá falar para eles pararem. Alguns estavam numa parte muito mais silenciosa da PUC, fazendo prova lá longe dessa banda. Outros estavam, como eu, do lado dessa banda e perto de uma obra, com tudo atrapalhando. E ninguém estava ligando. É assim que você vai fazer sua prova, ninguém vai lá para pedir para parar a obra, para parar o ensaio da banda. É assim a sua prova. E foi assim, eu fiz a prova desse jeito, mas eu perdi uns 2 minutos tentando entender se iam parar o tempo da prova, se alguém ia lá falar para eles pararem de tocar ou alguma coisa semelhante, que não aconteceu. Quanto a esse concurso, eu fiquei muito nervoso. Essa foi a minha primeira prova, como eu disse, prova sem ser prova de estágio. Tinha feito 2 provas de estágio do MPF, passei em primeiro nas 2, mas com 200 candidatos. Essa prova tinha mais de 3.000, 4.000 candidatos. E quando eu cheguei para fazer a prova, lotado de gente, pessoas mais velhas, mais experientes, alguns de terno, alguns muito bem arrumados. E eu ali, ainda na condição de estudante do 8º semestre de uma faculdade do interior do Rio de Janeiro, pensando, não é meu lugar. Aquele cara ali parece mais inteligente que eu, aquela menina ali tem óculos, ela é um gênio. Então, uma pessoa de óculos ali, carregando uma folha,
meu Deus, essa pessoa viveu para estudar esse concurso. Eu sou o idiota aqui no meio. Só que aí, quando sai o resultado e você olha que você ficou em nono, eu fiquei em nono nessa prova objetiva, eu olhei em volta, naquele momento que eu olhei em volta e vi tantas pessoas, 3, 4 mil pessoas ao redor, eu não ficava pensando que eu seria melhor que 3.991 daqueles. Eu não pensava que eu soubesse mais que todos eles, ou quase todos eles. Só que muitos estão nessas provas para desencargo de consciência, porque não tem outra coisa. Vou fazer essa prova, vou arriscar. Outros vão fazer sem estudar nada. Eu me lembro muita gente conversando coisas sem nenhum cabimento na véspera, no local da prova, falando coisas, discutindo prazos óbvios, por exemplo. E muita gente vai fazer essa prova sem entender nada, sem estudar. Você logo de cara pode descartar no mínimo 80% dos candidatos, na minha opinião, não é pesquisa nem nada, mas dá para descartar logo de cara. 80% desses que estão ali fazendo a prova não estudaram, não se prepararam adequadamente, vão fazer apenas para testar, ou estudaram, mas não conseguiram entender a matéria, vão fazer de qualquer jeito, daqui a pouco saem na metade da prova, e acontece bastante. Chegou lá, vou fazer, não sei nada, vou embora, não vou fazer mais nada. Acontece muito isso. E aí você concorre com 20%, 10% dos candidatos apenas. O resto está ali só para, enfim, qualquer coisa, menos para passar. Isso é um fato que muitos autores já falaram, salvo engano, William Douglas já falou sobre esse assunto também, que muitos ali não são verdadeiramente concorrentes, estão apenas para enganar e se enganarem também, porque não estudaram e estão fazendo a prova que pagaram, era mais fácil, é ali o local em que moram, então já estão ali fazendo a prova. Na prova objetiva eu não fiz recurso de nenhuma questão, porque eu pensava o seguinte, tantos candidatos, todo mundo vai encher de recurso. Se são 100 questões, provavelmente vai ter um recurso para cada questão. Não adianta eu fazer um recurso, então não vou fazer. E eu também estava muito feliz com a aprovação, que eu nem fiz nada. Quando sai o resultado da prova objetiva, você fica feliz, aquela nota eu não esperava, eu esperava talvez acertar perto da metade, talvez classificar entre os 200, eu não esperava estar entre os 10 primeiros nessa prova. E quando sai o resultado, você já começa a ficar muito alegre, tem que estudar para a próxima fase e agora vamos. Pois bem, eu me lembro que quando saiu o resultado, alguns colegas de faculdade souberam, descobriram, passaram para professores e tudo mais. E aí é o momento que você começa a ser levado a sério nos estudos para concurso. Até ali eu era um inscrito em concurso. E ser inscrito em um concurso, basta você pagar a inscrição e pronto, não tem mais nada para fazer. Ser inscrito em concurso é uma questão meramente de pagar a inscrição, se inscrever e acabou. Passar já demonstra o mérito na sua aprovação em uma fase. Eu comecei a ser levado a sério por isso. Eu comecei a ter mais atenção. Os professores começaram a ver que eu realmente tinha chance de passar. Mesmo com toda a situação que eu estava ainda, um pouco mais da metade da faculdade, tinha mais de um ano inteiro de estudo na faculdade ainda, e os professores começaram a ver que eu realmente tinha chance. Provavelmente, se qualquer pessoa chegar e falar que vai passar numa prova objetiva em nono, num concurso com milhares de pessoas, nessa época do 8º semestre, não seria muito levado a sério. Eu não levaria, provavelmente, alguém a sério falando isso. Mas depois que sai o resultado, você é levado a sério. E aí, eu me lembro que muitos professores começaram a me dar muito apoio, me fiscalizar de perto. Viraram uma espécie de auditores do meu estudo. Basicamente isso. Perguntavam se eu estava estudando, se eu estava tranquilo, quando é a próxima fase, como que eu estou, o que eu acho que eu vou cair. Ficavam pressionando bastante.
E aí eu tenho que dizer aqui que eu tive uma ajuda sensacional de 3 professores, principalmente, pelo menos esses 3 professores, além de uma ajuda enorme da faculdade, porque quando eu fui aprovado no concurso, a faculdade começou a facilitar um pouco para que eu conseguisse estudar. Eu fiz todas as provas do 10º semestre no mesmo dia, para conseguir adiantar a colação de grau, um monte de coisa. Esses professores, esses 3 professores, foram a professora Danusa Crespo, de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, o professor Hélio Coelho, de Campos, e o professor Marcelo Lessa. Os 3, cada um de um jeito, me impressionaram bastante nesse concurso. E isso era bom, porque eu queria essa pressão, eu queria essa espécie de compromisso público. A professora Danusa ficava me motivando, eu falava com ela, bom, eu vou desistir dessa porcaria de concurso, vou advogar, que aí eu me preocupo só daqui a um ano, depois que eu estiver formado. E ela me pressionava, não, você vai estudar. Não, mas você já passou na primeira, Vinícius. Passou na prova objetiva, em 9º. Pelo amor de Deus, é só continuar estudando agora. E aí, a pressão dela, que foi minha professora, principalmente no início da faculdade de organização judiciária, competência, e depois no final da faculdade em sucessões, a pressão dela era uma pressão para me manter no concurso, para eu não desistir. Depois, para a prova oral e de tribuna, eu contei muito com a pressão do professor Hélio Coelho, que foi vereador na cidade de Campos dos Goytacazes, me deu aula de oratória na faculdade e é um grande orador. E a pressão dele foi me treinar para as provas oral e de tribuna, passando tardes inteiras me examinando. Sorteio um tema, fale agora sobre a Lei Maria da Penha durante 15 minutos. E eu tenho que chorar no final da sua apresentação. E aí eu falando, ele andava no final da sala, no início da sala, na frente, para ouvir como eu estava falando. E o outro professor, o professor Marcelo Lessa, que é um professor muito exigente, é o professor que todo mundo tem medo na faculdade, aquele professor que você pensa como será a prova e que é impossível passar. Ele me cobrava na frente de todo mundo na aula, todas as teorias, todas as classificações. Ele perguntava, bom, Vinícius, isso na frente da sala inteira. Bom, Vinícius, temos a conexão tal. Além dela, quais outras conexões temos? Diga todos os nomes de todas as espécies de conexão no processo penal, dizendo cada uma e citando o autor ainda. Bom, era uma cobrança realmente desumana, que me fez ser muito detalhista nos meus estudos. Então eu tive esse apoio, além daquele apoio familiar que eu já falei no vídeo anterior, eu tive esses professores auditores que me cobravam cada um de um jeito, para não desistir, para melhorar na oratória e para ser muito mais técnico, para ficar totalmente apegado aos detalhes, não deixar passar nada, fazer um filtro total dos estudos. Para a prova dissertativa, aí eu já tinha a ideia de que talvez seja possível. Passei na prova objetiva, talvez tenha chance na prova dissertativa. Para a prova dissertativa, eu sabia que teria a lei. Eu teria a legislação. Isso até é um problema, porque você tem que comprar vade-mecum totalmente atualizado, com todas as leis. Aí eu fui com vade-mecum, eu fui com 2 códigos, na verdade, um vade-mecum da Saraiva, um vade-mecum da Ridel. Além disso, eu fui com aqueles 3 em 1, de penal, de tributário, de constitucional e de civil. Todo mundo, no dia da prova dissertativa, todos chegaram com mala. Todos chegaram. Ninguém foi carregando um vade-mecum na mão. Todos chegaram com mala. Mala com legislação da defensoria, um monte de coisa impressa que podia também, desde que sem nenhuma anotação. Todo mundo chegou com mala, pelo menos com 3, 4 códigos. E eu não fui diferente, eu perdi um tempo escolhendo o código. Depois que eu comprei, eu fiquei mais tranquilo, agora eu vou marcar o código e vou estudar para essa prova dissertativa. A prova dissertativa eu sabia que teria a lei. Então, o que eu precisaria não era estudar a lei, era saber achar na lei. E é diferente.
Uma coisa é você decorar prazo, outra coisa é você saber onde esse prazo pode estar na lei. Como utilizar sumário, como utilizar toda a parte do código que te ajuda a chegar ao dispositivo legal. A parte de índice alfabético, índice por tema, índice de tudo quanto é coisa. Eu revirei aquilo até aprender. Uma coisa que muita gente não é ensinada. Como utilizar o índice de um vade-mecum. Eu tive que aprender na marra e aprendi a achar tudo no código. Em qualquer coisa que me falassem, eu fazia até esse teste com a minha esposa, na época namorada, qualquer coisa, ela falava, ache aí o recurso tal, onde dispõe sobre os efeitos do recurso tal. Eu tinha 1 minuto e achava aquilo, olhando o índice, olhando a posição topográfica e tudo mais. Eu fui treinado, eu me treinei para achar rapidamente tudo no código, porque eu não poderia perder tempo na prova dissertativa. Escrever à mão já é muito ruim, eu treinei escrever à mão para cansar mesmo. Todos os dias escrevia bastante à mão, caneta, lápis e tal, para cansar a mão, para doer, para ficar doendo e não conseguir mexer mais. Porque eu tinha que passar esse sofrimento no estudo e não no dia da prova objetiva, no dia da prova dissertativa. No dia da prova dissertativa, teria que ser apenas escrever e nada mais. Não me preocupar com a velocidade, se o braço está doendo, e nem nada assim. Para a prova objetiva eu não me preparei dessa forma. Aí tinha que encher aquelas bolinhas. Vocês devem saber, aqueles gabaritos que são digitais, você preenche a bolinha, opção A, aí você risca bastante assim, uma bolinha preta e depois entrega aquele gabarito. Eu não treinei para isso daí, e foi idiota da minha parte, porque na hora lá, quando eu estava na 25ª questão, já estava doendo a minha mão, eu não aguentava mais fazer aquelas bolinhas, eu estava com medo de, daqui a pouco, a mão cair e eu riscar o gabarito inteiro, ou marcar errado, porque eu já estava fora de mim. Eu devia ter treinado para a prova objetiva até essa parte de preencher a bolinha. Aqui para a prova dissertativa eu treinei bastante escrever. Bastante, porque a gente acaba não treinando, fazemos tudo no computador, e eu treinei bastante essa parte. Eu também, além de treinar a escrita à mão, além de treinar como achar as coisas na lei, eu pensei o seguinte: o examinador disponibiliza a lei. Eu vou poder consultar a lei. Se eu vou poder consultar a lei, nenhum examinador no mundo é burro de perguntar alguma coisa que está exatamente na lei. Tem que exigir um pensamento do candidato. E aí eu pensei o seguinte: se eu tenho a lei, ele não vai cobrar a lei, pode cobrar a aplicação da lei. Então eu estudei jurisprudência, doutrina pesada, aqui uma doutrina muito mais complexa para ter conteúdo, e também estudei a prática, porque tinha peça prática, uma peça de direito civil e uma peça de direito penal, área civil e área penal, além de 4 questões, 4 ou um pouco mais, salvo engano, em cada prova. E nessas provas, que foram de manhã e à tarde, sábado e domingo, foi um dia só de prova mais da área civil, outro dia só de prova da área mais penal, fazendo prova de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, sábado e domingo de prova. Eu me preparei primeiro de uma forma geral, vou estudar bastante jurisprudência para essa prova. A data da prova, salvo engano, até foi adiantada. Eles previam um intervalo de 60 dias, alguma coisa assim, e acabaram antecipando para 45 dias a prova, e aí eu tive menos tempo para estudar do que eu previa. Estudei a jurisprudência pesada, pesquisando cada tema, não podia ser surpreendido. Se tem chance de cair, por exemplo, a DPF, eu tenho que saber todos os entendimentos sobre a DPF. Estudei a doutrina mais pesada, que eu já tinha muita coisa marcada, mas eu fui atrás de pegar conceitos. Imagine cair numa prova dessa um conceito que você não sabe, não faz a mínima ideia. Seria horrível. Então eu fui atrás de todo tipo de conceito, pelo menos para saber sobre o que é. Sobre o que é o efeito cliquet, eu tenho que saber. A vedação ao retrocesso social, eu tenho que saber, pelo menos saber. O panprincipiologismo, que o Lênin Streck fala tanto, eu tenho que pelo menos saber sobre o que se refere isso. E aí eu fui atrás de todos os conceitos, doutrina mais pesada, estudei bastante para a prática, fiz muitos modelos de peça, fiz peças, eu treinava a escrita à mão e treinava as peças ao mesmo tempo, narrando fato, fazendo tudo, treinei muitas peças mesmo, e esse foi
o primeiro momento que eu fiz curso para o concurso. Eu fiz curso de peças, de prática das peças, com o Verbo Jurídico de Porto Alegre, um curso EAD que eu fiz para aprender as peças, como seria a formulação da peça e tudo mais. E nesse caso da prova dissertativa, o que pegou mais foi o cansaço para escrever, as questões muito abertas, eu não sabia como poderia fechar cada assunto, mas eu pensei em cada tópico que eu deveria abordar. Afinal, prova dissertativa, você tem a sua nota atrelada aos tópicos que você aborda. Se o examinador pergunta quais são as características, são 5. Qual é o conceito? E é 1. E quais são os princípios? E são 3. Se você fala o conceito e os princípios e não fala as características, perdeu 1/3 dos pontos, talvez. Então eu tinha que preencher cada coisa. Perguntou qual é o conceito de tal coisa, se é ou não possível e por que é possível. Bom, eu tinha que dar o conceito, eu tinha que dizer o que era, se cabe ou não aquela coisa e por que cabe ou não aquela coisa, a fundamentação. Eu tinha que abordar cada coisa que fosse perguntada na questão. E essa é a ideia da nota da prova dissertativa. No caso da prova dissertativa, eu preferi recorrer, porque aí a nota é individual. Uma coisa é anular uma questão objetiva e dar ponto para todo mundo. Aí o recurso do João vale para todo mundo. Mas na prova dissertativa, eu recorri porque a única chance era aumentar, a nota não ia diminuir. E eu ganhei muitos pontos. Eu me lembro que direito do consumidor, eu multipliquei a minha nota por 2 ou por 3. Subiu bastante. Eu praticamente, depois do recurso, praticamente gabaritei direito do consumidor, sendo que antes eu tinha 20% de acerto. Mas o recurso chamou a atenção do examinador para outros pontos que ele não tinha visto que estavam respondidos na questão. Daí, a minha sugestão, prova dissertativa, tem que recorrer. É muito interessante recorrer, porque a sua nota vai subir, aquilo pode ser muito útil no futuro, pode ser a diferença entre você trabalhar na cidade A ou na cidade B. No meu caso, se eu não tivesse feito recurso, provavelmente a minha nota final do concurso seria mais baixa. Eu não teria chance de escolher, como eu escolhi, Uruguaiana, que era trabalhar apenas na área criminal logo no início. Eu acabaria indo para uma vara judicial, trabalhar com civil, todas as disciplinas. Como eu tinha uma nota um pouco melhor no geral, eu consegui escolher uma cidade em que eu trabalharia unicamente com júri e execução penal. Por isso, tem que recorrer de prova dissertativa, prova oral, prova de tribuna e também da prova de títulos. Eu fui aprovado. Uma preocupação era a prova oral, mais distante, e antes disso tinha o exame de vida pregressa, aquela investigação social, tinha que entregar os documentos todos, tinha o exame psicotécnico e tinha a entrevista com os examinadores. E sobre esse tema eu vou falar em um terceiro vídeo sobre como eu passei no concurso para defensor público do Rio Grande do Sul. Lá eu vou falar sobre essa fase intermediária de documentos, exame psicotécnico, vou falar da prova oral, vou falar da prova de tribuna e da minha preocupação com o tempo de prática e com a falta de títulos, já que eu não tinha feito nada que me garantisse títulos até ali. Então, no próximo vídeo continuaremos essa análise. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia, estudos, livros. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.